Queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A gente está seguindo com a nossa série de mensagens O Retorno do Rei, no capítulo, usando os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos refletir juntos sobre a última parte do capítulo 24. Capítulo 24, versículo 36 em diante. A partir do versículo de número 36. Diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo culto que estamos prestando ao teu nome, juntos, como igreja, adorando a ti na beleza da tua santidade. E agradecemos por esse momento especial, onde, após falarmos com o Senhor, cantando, abrindo os nossos corações, erguendo as nossas vozes e dirigindo as nossas orações ao Senhor, agora nós podemos ouvi-lo por meio da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos ajude na compreensão da tua palavra e na aplicação para os nossos corações, que o Senhor faça isso individualmente, no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nos conduza, Senhor, por meio da tua palavra. Nós esperamos isso e agradecemos por isso desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando alguém combina conosco de passar na nossa casa para ir junto conosco a algum lugar, mas ele não nos avisa nem o dia e nem a hora exata em que ele vai passar para nos encontrar, para irmos juntos a algum lugar, como é que nós ficamos diante disso? E eu estava pensando por mim, quando alguém combina alguma coisa comigo e não fala a hora e nem o momento específico em que vai acontecer, eu fico sempre de prontidão.
preparado, esperando para que em algum momento essa pessoa chegue para a gente cumprir ou fazer o que nós íamos fazer juntos. Ainda que no decorrer do dia eu possa estar fazendo outras coisas, eu estou sempre atento, ou no telefone, ou se eu estiver em casa, no portão da minha casa, porque eu sei que em algum momento essa pessoa vai chegar. Mas quem de nós nunca perdeu as esperanças de que esses nossos amigos que combinam as coisas com a gente sem avisar data e hora, em momentos como esse? Quem de nós nunca perdeu a confiança de que talvez essa pessoa não vai chegar mais? Quando o tempo começa a passar, quando o dia começa a chegar no seu final, as expectativas, as esperanças de que essa pessoa estará chegando, estará conosco, começam também a diminuir. Então nós começamos a fazer tudo o que nós temos que fazer, porém sem levar em consideração que essa pessoa chegue. E vai chegar um determinado momento, e aí falando por mim de novo, em que talvez eu troque de roupa, eu deite no sofá, eu vou resolver outras coisas, eu vou pensar em outras coisas, porque agora, de fato, eu já não estou esperando mais que essa pessoa chegue. E aí, então, como combinado, porque ela disse que viria, ela só não falou em que horas do dia viria. Essa pessoa chega. E nós estamos lá, completamente despreparados, para que a gente possa sair e cumprir o compromisso que nós tínhamos junto. Estamos despreparados e até mesmo desligados, porque não esperamos mais, não estávamos esperando mais a sua chegada. E esse é o grande desafio que nós temos na vida cristã. É identificar, é discernir, é perceber em como nós podemos permanecer firmes, esperançosos e comprometidos com a segunda vinda de Cristo, mesmo nos momentos em que nós somos tentados a esquecer, a deixar de lado que Ele de fato voltará. Como nós fazemos muitas vezes com os nossos amigos que combinam as coisas conosco e que não nos avisam em que hora do dia vão chegar. E é essa pergunta que eu quero responder hoje, por meio desse texto que nós lemos. Nesse texto que nós lemos, Jesus fala com os discípulos, fazendo inicialmente uma comparação. A primeira comparação que ele faz é com os dias de Noé. É como se deram as coisas nos dias de Noé, como aconteceram as coisas nos dias de Noé. Em seguida, ele conta duas parábolas. Uma pequena parábola a respeito do ladrão que viria de noite, e uma segunda parábola a respeito dos servos fiéis e dos servos maus, dos servos infiéis. E em tudo isso, Jesus tem o propósito de falar para os discípulos sobre como eles poderiam permanecer firmes no compromisso com a segunda vinda de Cristo, mesmo diante dos diversos desafios que eles iam enfrentar na caminhada cristã. Como é que eles poderiam permanecer? Como é que eles poderiam estar atentos? Como é que eles poderiam estar alertas a respeito da segunda vinda de Cristo, mesmo diante de todos os desafios que eles iriam enfrentar na jornada cristã a partir daqueles momentos? E é isso que hoje nós vamos refletir juntos aqui, para as nossas vidas. Como é que nós hoje podemos permanecer firmes, esperançosos e comprometidos com a segunda vinda de Cristo? Talvez nós nunca pensamos sobre isso. Talvez nós ouvimos, nós lemos, mas não faz tanto sentido na nossa vida prática. Mas existem princípios que nós podemos carregar conosco, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. E a primeira coisa para permanecermos comprometidos com a segunda vinda de Cristo é que nós precisamos estar vigilantes
na vida e na conduta cristã. Nós vamos ver isso dos versos 36 ao 42. E eu vou lendo aqui à medida que eu for desenvolvendo essas explicações. Então, inicialmente, já no verso 36, Jesus diz para os discípulos: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão somente o Pai. Então aqui Jesus ele está dando sequência ao que ele havia dito nos versículos anteriores. Ele havia garantido que voltaria. Ele havia deixado firme o compromisso de que ele de fato voltaria. Quando? Quando aqueles eventos acontecessem. Quando todas aquelas coisas que nós vimos na semana passada acontecessem. Todos aqueles sinais, os últimos sinais. E além disso, ele garantiu que nós poderíamos e deveríamos confiar na sua segunda vinda. Ele mesmo disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras jamais iam passar. E agora, ele está dizendo que é certo que ele voltará, como ele havia dito. Porém, não existe uma data e uma hora reveladas a nós, para que nós saibamos qual é esse dia, em que horário será. A nós não foi revelado isso. Ninguém sabe. Nem os anjos no céu, ele diz. E os anjos tinham um acesso a diversos eventos da história de Deus, e nós vemos isso na Bíblia. Mas quanto ao retorno de Cristo, quanto à consumação de todas as coisas, os anjos não sabiam. E não só os anjos, nem o Filho. Ah, mas o Filho não é Deus? É Deus. Mas o Filho, enquanto encarnado, ele não sabia também qual era o dia e a hora em que o Pai voltaria. E nós vemos na Bíblia, e sabemos disso, que as datas, os dias e as horas eram muito importantes para os judeus. Inclusive para os discípulos. Tanto que em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, vai acontecer a restauração de Israel? E aí Jesus responde para os discípulos: olha, não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então Jesus sabia da importância que datas e horários e tempos e períodos tinha para os judeus. E sabendo disso, Jesus faz então uma comparação. E a comparação que ele faz é a comparação com os dias de Noé. Versículos de 37 a 39. Ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus, após dizer que a data e a hora, o dia e a hora, ninguém sabia, ele vai falar, mas existem algumas semelhanças de como vão estar os nossos dias quando chegar o dia da segunda vinda, quando chegar o dia do retorno do rei. E ele fez a comparação com os dias de Noé. E o que é interessante aqui nessa comparação é que Jesus ele não enfatiza que nos tempos da sua segunda vinda, a humanidade estaria tomada somente pela perversidade dos tempos de Noé. Ele não enfatiza que a humanidade estaria somente mergulhada nas mais densas trevas do pecado e cometendo todo tipo de aberração e de perversidade. Não só isso. Jesus enfatiza também, e aqui nesse texto ele enfatiza, que a humanidade estaria vivendo de forma indiferente, tomada pelos prazeres da vida comum, pelos prazeres do dia a dia, acomodados,
vivendo como se Cristo não fosse mais voltar e cumprir a sua promessa de segunda vinda, para salvar o seu povo e para julgar o mundo. E nos tempos de Noé, enquanto Noé pregava a justiça de Deus para o povo, porque a Bíblia diz que Noé foi pregoeiro de justiça, enquanto Noé pregava a justiça de Deus para o povo, eles rejeitavam o que ouviam e viviam de forma completamente indiferente ao que eles estavam ouvindo. Viviam de forma contrária ao que eles estavam ouvindo, aos alertas que eles recebiam. Não davam crédito à pregação de Noé. Faziam o que bem entendiam, como bem entendiam e quando bem entendiam. Mas quando veio o dilúvio naqueles tempos, foi tarde demais para que eles caíssem em si, para que eles tivessem o último estalo e entendessem o que estava sendo pregado por Noé, a verdade nas palavras de Noé, o próprio Deus falando com o povo por meio de Noé. Diferente de uma compreensão e arrependimento, nós sabemos que aquele povo foi tragado, aquele povo foi arrastado e morto pelas águas. E não porque Deus foi muito duro com eles, não foi porque Deus foi muito duro com eles, mas foi porque eles rejeitaram a mensagem de Noé, eles rejeitaram a voz de Deus para aqueles tempos, e pela indiferença que eles viviam naqueles dias, pela maneira contrária à vontade de Deus que eles viviam naqueles dias, pensando somente em saciar ao máximo, em satisfazer ao máximo os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, os prazeres da vida cotidiana, os prazeres da vida comum, como se o que Noé estava dizendo e disse durante tantos anos, alguns estudiosos vão dizer que Noé pregou por 120 anos, como se o que Noé estava dizendo nunca fosse acontecer. Eles foram dominados por coisas comuns, por coisas do dia a dia, por coisas que pareciam insignificantes. Comer, beber, casar, se dar em casamento, coisas do dia a dia comum. Aquele povo se corrompeu por coisas do dia a dia comum, da vida cotidiana. Será que nós identificamos alguma semelhança daqueles tempos com as nossas vidas hoje? Será que existe semelhança ou existem semelhanças com a forma que eles foram corrompidos naqueles tempos, com a maneira em que nós muitas vezes somos corrompidos hoje? O quanto de nossas vidas nós temos dedicado aos prazeres da vida comum? O quanto de nossas vidas nós temos doado, entregues às coisas cotidianas, às coisas do dia a dia? Qual tem sido a nossa conduta na vida diária, diante do que nós temos ouvido a respeito da palavra de Deus? Qual tem sido a nossa resposta na vida? Como nós temos respondido a isso? Nos tempos de Noé, Jesus disse que algumas coisas do dia a dia cegaram os olhos do coração do povo. E como eu disse aqui, não foram os pecados mais perversos que nós estamos acostumados a ver ou a ouvir sobre, mas foram coisas do dia a dia. Todo mundo casava, todo mundo se dava em casamento, todo mundo comia, todo mundo bebia. Fazia parte da vida cotidiana do povo. Por essas coisas simples, aquele povo foi corrompido. Mas hoje, nos dias de hoje, nós temos inúmeras coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida comum, que também podem nos corromper, fazendo parte daquilo que nós vivemos, fazendo parte daquilo que de fato é bom.
mas podem também nos corromper. Por exemplo, a busca pela excelência. A busca pela excelência, ela faz parte da nossa vida. Todos nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, buscamos uma vida excelente. Todos nós queremos ser e fazer cada vez melhor o que nós fazemos e como nós vivemos. E isso é muito bom, e isso é normal. A questão é que, em nome da excelência, nós não temos tempo mais para ouvir a voz de Deus e dar crédito ao que Ele nos diz, por meio de Sua palavra. Em nome da excelência, nós fechamos os olhos, fechamos os ouvidos para Deus, em busca de vivermos o auge da nossa vida, o melhor da nossa vida, no trabalho, na carreira profissional, na formação dos nossos filhos e até no ministério cristão. Em nome da excelência, os nossos ouvidos se ensurdecem e o nosso coração se endurece para Deus. Outro exemplo, muito bom, os lazeres. Como é bom ter um tempo de lazer com a nossa família. Como é bom ter um tempo de lazer entre amigos. Como é bom, isso é saudável. E isso glorifica a Deus. Mas em semelhança com os dias de Noé, em nome do lazer, muitos de nós nos sentimos justificados, nos auto-justificamos para viver uma vida de desobediência a Deus, contrária à vontade de Deus. Em nome de momentos bons, em nome de momentos em família, entre amigos, entre irmãos da igreja, nós nos sentimos justificados lá no fundinho de que nós estamos fazendo a coisa certa, porque isso é muito bom. Deus pediu para que nós tivéssemos esse tempo, mas o problema é quando isso cega os nossos olhos, endurece o nosso coração e ensurdece os nossos ouvidos para a voz e para a vontade de Deus. Nós fazemos isso, muitas vezes, deixando de viver um compromisso com Deus, para vivermos como nos tempos de Noé, acomodados, comprometidos somente conosco, comprometidos com a nossa própria causa. Mas tem outra coisa ainda que é muito boa, o descanso. Como é bom descansar. E é muito bom saber que Deus descansou. E Deus fez isso para que depois Ele nos desse uma ordem para descansar. Então o descanso é muito bom. É uma coisa muito boa. Só que nós, em nome do descanso, nós estamos descansando daquele que nos descansa de verdade. Nós estamos descansando de Deus. Nós estamos descansados de Deus. Em nome do descanso, nós temos nos gastado, entregado a nossa vida, doado a nossa alma para aquilo que verdadeiramente nos cansa. E depois nós temos só um álibi. Eu estou cansado, eu preciso de descanso. E descansa do nosso verdadeiro descanso, que é Deus. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que não há nada de errado com as coisas cotidianas da nossa vida. Não há nada de errado em fazermos e praticarmos essas coisas que eu citei aqui e algumas outras. Não há nada de errado. Isso é bom e Deus é glorificado quando essas coisas acontecem. O problema está em que muitas vezes nós vivemos como se essas coisas resumissem toda a nossa vida. Como se a nossa vida desaguasse somente nisso. Como se a nossa vida fosse somente essas coisas. Quando nossas almas são dominadas por essas coisas, aí nós temos um problema. Quando nós não conseguimos mais nos alegrar naquilo que Cristo fez por nós, na obra de Cristo, e descansar no verdadeiro descanso que é Cristo.
e repousar as nossas cabeças nos ombros e nos braços daquele que pode nos descansar de verdade, que é Cristo. Pensando que todas estas coisas vão saciar os desejos do nosso coração. Muitas vezes, irmãos, quando vivemos dessa forma, invertendo os valores, porque nós somos bons e mestres em falar, em postar que a sociedade está invertendo os valores, o mundo lá fora está invertendo os valores, e nós? Como é que nós estamos? Como é que está o nosso coração? Quais são os verdadeiros valores do nosso coração? O que de fato alimenta a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente? O que traz saúde ao nosso corpo de verdade? Como é que nós estamos vivendo? Será que nós temos vivido de forma indiferente, acomodados como aquele povo nos dias de Noé? Se temos vivido dessa forma, irmãos, a nossa indiferença e o nosso comodismo fala muito sobre a condição do nosso coração. Qual é o Deus que nós estamos repousando o nosso coração? É o Deus da Bíblia? É o Deus que nos garantiu algumas coisas? É o Deus que estaria conosco todos os dias? É o Deus que tem um plano perfeito para nós, do princípio ao fim? Ou não? São as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. São as coisas da nossa vida comum. Onde é que nós estamos repousando o nosso coração? Em que Deus nós estamos descansando a nossa alma? Mas depois de fazer a comparação com os dias de Noé, Jesus continua dizendo que 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Jesus aqui, ele está remontando para aqueles dias, para aquela fala com os discípulos, o que de fato aconteceu nos dias de Noé. Os que viveram de forma indiferente nos dias de Noé, e os que creram que foi Noé e a sua família, estavam vivendo num mesmo lugar, num mesmo ambiente, se encontravam todos os dias, trabalhavam juntos. Porém, quando chegou o dia do juízo, os que creram e os que não creram não tiveram o mesmo destino. Noé e a sua família foi poupada, foi salvo, foram resgatados por Deus por meio da arca. E o restante da humanidade foi punida severamente pelo juízo de Deus. E Jesus está deixando claro aqui para os discípulos que não ia haver diferença na sua segunda vinda. Ele ia chegar e ia ter crentes e incrédulos trabalhando junto, vivendo a vida comum, estando no mesmo lugar, habitando nos mesmos locais. Mas por causa da fé na mensagem de Cristo e na confiança na promessa de que Ele viria, o seu povo seria resgatado, assim como foi Noé e sua família. E aqueles que não creram, assim como a humanidade toda foi devastada, seriam punidos severamente por Deus, com o grande juízo que nós conhecemos. E é aí então que Jesus vai para o cerne desse primeiro ponto, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Jesus alerta os discípulos e a nós. É por isso que nós precisamos ser vigilantes na vida e na conduta cristã. É por isso que nós precisamos estar alertas, de olhos abertos, conscientes, porque fomos avisados de antemão que Ele de fato voltará, que Ele de fato virá.
E que nada, irmãos, nada nas nossas vidas cotidianas nos façam tirar os olhos daquele grande dia. Que no meio de tudo que nós vivemos, que em meio a todas as tormentas e tribulações, sofrimentos e tentações ao comodismo, que nada disso nos faça perder o alvo, nos faça tirar os olhos daquele grande dia, o dia em que o Senhor nos buscará para viver eternamente com Ele. Nós precisamos acreditar nessa promessa, e nós precisamos viver de tal forma, como que se de fato acreditamos. E uma outra maneira para permanecermos comprometidos com a segunda vinda de Cristo, é que para permanecermos comprometidos, nós precisamos estar preparados. Uma primeira maneira é sermos vigilantes na vida e na conduta cristã. E uma segunda maneira é estarmos preparados. Versos 43 e 44 diz assim: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus aqui conta essa pequena parábola, comparando a sua segunda vinda com a chegada de um ladrão. E todos naquele tempo sabiam que para que eles pudessem ver um ladrão em ação, ou seja, pegá-lo com a mão na massa, era necessário toda uma preparação. Eles precisavam se preparar, eles precisavam esquematizar o processo, para que eles pudessem, sabia se o ladrão viria à noite, na madrugada, de manhã ou na parte da tarde. Mas de uma coisa eles tinham certeza, que quando tinha ladrões nas regiões lá, ele viria. Em algum momento, em algum horário, ele aparecia para cometer os atos que ele estava cometendo. E a oportunidade para que eles pudessem pegar o ladrão com a mão na massa seria única, seria uma só. Por isso, eles não só precisavam ficar vigilantes, atentos, mas eles precisavam de preparação. Eles precisavam de todo um esquema, de toda uma preparação, para que eles pudessem pegar o ladrão bem no ponto, bem no ato do que aconteceria. Da mesma forma, Jesus está querendo deixar claro, todos precisavam estar preparados para a segunda vinda de Cristo. É o que ele diz no verso 44. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus deixa muito específico, muito claro para os discípulos. Olha, vocês precisam ser vigilantes. Vocês precisam ficar atentos na vida e na conduta. Mas vocês precisam se preparar. Porque vocês não sabem quando vai acontecer. Vocês vão precisar estar de prontidão. Irmãos, vigilância e atenção na vida cotidiana devem nos levar também à preparação para a segunda vinda de Cristo. Nós, crentes em Cristo, precisamos estar vigilantes e atentos na nossa conduta, na nossa vida diária. Mas essa vigilância e atenção deve ser um caminho que nos leva à preparação diária, contínua, constante. Ser vigilante e estar preparado fazem parte de todo o processo da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Não tem como separar um do outro. Não tem como viver de uma forma e deixar a outra de lado. Nós precisamos, de fato, como Jesus estava dizendo aos discípulos, viver em vigilância na vida
e nos prepararmos para o dia da vinda do Senhor. É necessário que nos preparemos para o dia em que nós não sabemos quando, para a hora em que nós não sabemos qual será, mas pelo evento em que nós temos certeza, convicção de que vai acontecer. Jesus voltará para nos buscar e nos levará para morar eternamente com Ele. E nós precisamos estar preparados. Mas talvez a pergunta que fica é: como é que eu posso me preparar para isso? Como que eu me preparo para a segunda vinda de Cristo? Primeira coisa que eu acredito que nós podemos ter como um princípio na preparação para a segunda vinda de Cristo, baseado nas palavras do apóstolo Paulo, é que o primeiro passo é não dar desculpas para a preparação. Muitas vezes nós damos muitas desculpas, nós inventamos muitos falsos meios no processo que nos impedem de nos preparar. Mas o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos de 1 a 4, o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, agora Paulo fala com a igreja, com o povo, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nas palavras do Lucão, não inventem desculpas para não se prepararem. Não tem desculpas. Vocês sabem que ele vai voltar. Vocês sabem que ele voltará como um ladrão. Então não tem para que inventar desculpas para não se preparar. Se preparem. Caminhem no preparo. Olhem para isso, fiquem atentos para isso. E da mesma forma que Paulo deixou isso muito claro aos crentes de Tessalônica, nós também, os que fomos e estamos sendo alertados a viver em vigilância, não temos desculpas, irmãos. Nós não temos desculpas para não nos prepararmos. E enquanto eu pensava nisso, me deu um peso no coração. Porque é muito bom quando nós encontramos uma desculpa. Não fiz por quê? Não deu certo por quê? Mas a Bíblia diz que não tem porquê. Está tudo claro aqui. Está tudo exposto a nós. Nós sabemos que Ele virá. Ele nos garantiu isso. Mas nós não queremos nos preparar. Dá trabalho. Demanda tempo. E demanda uma coisa que o crente precisa fazer constantemente: morte, morrer. Demanda a morte de nós, do nosso ego, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios prazeres e desejos, muitas vezes, para que possamos estar preparados ou no processo de preparação. Paulo deixou claro para os tessalonicenses que eles não poderiam ser pegos de surpresa. Ainda que eles não soubessem o dia e a hora, eles deveriam estar preparados de prontidão. E essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Mas existe ainda uma outra forma de nos prepararmos: caminhando em santificação diária. Jesus nos resgatou das algemas do pecado, na cruz do Calvário, nos livrou da condenação eterna, para que pudéssemos agora viver uma vida de constante santificação, para que pudéssemos agora desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, para que pudéssemos caminhar como salvos continuamente, sendo transformados de glória em glória,
dia após dia, período após período, momento após momento da caminhada cristã, para que pudéssemos nos relacionar com Ele constantemente. E isso nos preparará para sermos encontrados puros, santos e imaculados no grande dia do Senhor. A santificação na nossa vida, irmãos, ela é a chave de todo o processo em que nós vamos chegar no final, por causa da graça, porque Jesus nos habilitou agora a vivermos uma vida de santificação. Nós vamos chegar no final, por causa disso, por causa da santificação. E é o que Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 11, a primeira parte do 12 e o versículo 14. Pedro escreveu assim, ele estava falando exatamente do final dos tempos. E aí ele diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Agora versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Jesus nos salvou para que nós pudéssemos viver como Ele espera que nós vivamos. Então nós conhecemos a graça de Deus, nós conhecemos a soberania de Deus na salvação, nós não podemos fazer nada para ser salvo, é Ele que nos salva, do princípio ao fim. Mas nesse processo, após a salvação, até a glorificação, Ele nos habilita e nos responsabiliza. Olha o que o texto diz: empenhem-se, esforcem-se, dediquem-se, hajam, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, santos. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Jesus é santo e nos santificou ao morrer na cruz. Mas nós ainda habitamos num mundo pecaminoso, num mundo caído, e o pecado ainda nos tenta, ainda habita em nós. Nós só não somos mais escravos do pecado. Nós precisamos de santidade na nossa vida, santificação. Mas como é que você, meu irmão e minha irmã, tem se preparado? Como está a sua preparação para o grande dia do Senhor? Como um atleta que se prepara para uma luta, como um ciclista que se prepara para uma corrida, como um jogador que se prepara para um jogo, como um peão, um cowboy se prepara para uma competição. Como é que está a sua preparação para o grande dia do Senhor, para o grande evento da sua vida? Como é que você tem se preparado para esse dia? Como é que você está cumprindo a sua responsabilidade de viver uma vida de compromisso sem desculpas e de santificação diária e contínua aos pés da cruz, aos pés do Senhor? Como é que nós temos nos preparado para o grande dia do Senhor? Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor para a nossa santificação e preparo diário. Nós precisamos. Assim como uma planta precisa de água para viver, nós precisamos de santidade, santificação diária para vivermos. Nós precisamos nos curvar a Deus, a Cristo, em oração, em dependência diária, todos os dias. Nós precisamos nos deleitar na santa palavra de Deus, para termos consciência diária da vontade de Deus para nós,
todos os dias, para nós não nos dispersarmos, para o nosso coração não saltar para outros caminhos, para nossa mente não saltar para outros caminhos, para os nossos olhos não amar a outros caminhos. Nós precisamos valorizar a comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus, o relacionamento com os irmãos, o relacionamento com pessoas que estão lutando a mesma luta que nós, que estão batalhando a mesma batalha que nós, que estão na linha de frente da mesma guerra que nós. A caminhada cristã. Nós precisamos viver a igreja juntos. Nós precisamos dar esses passos juntos. Nós precisamos de santificação diária, contínua, individual e coletiva como igreja, irmãos. Nós precisamos disso. E aqui não fala alguém que fala de cima para baixo. Aqui fala alguém que ouviu Deus por meio da palavra, só isso. E que entendeu que não existe outro caminho. Se nós não estamos vivendo dessa forma, irmãos, ainda há tempo de nos arrependermos e vivermos conforme o Senhor nos ordena. Meu irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de olhar para dentro de você, assim como eu não devo ter vergonha, e não tive, de olhar para dentro de mim e perceber como é que você está se preparando. E se você não tem caminhado nesse caminho, entenda que há um caminho de arrependimento e mudança em Cristo. É possível viver de forma diferente. É possível viver de forma agradável a Deus, por causa da graça de Deus. E nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos bater com a cara no chão, mas a graça de Deus nos levantará todos os dias e nos fará caminhar. Não tenha medo de olhar para a condição da tua alma, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de fazer isso. Faça isso quanto antes. Talvez esse seja o remédio que muitos de nós estão precisando tomar. Um choque de realidade da alma. Olhar para o espelho da palavra de Deus e identificar como é que nós temos vivido. Porque é somente vivendo uma vida de preparo, de santificação, santidade, é que de fato nós vamos desfrutar da alegria da segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, o apóstolo João diz: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante, permanece constantemente vigilante. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Permanece e conserva. São duas coisas estáticas, que não tem como deixar de lado. Para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Nós precisamos urgentemente de santificação, vida de santidade. É uma palavra que eu ouvia muito, e eu parei de ouvir, eu parei de falar, e talvez eu até parei de pensar. Vida no altar. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ter a nossa vida derramada no altar do Senhor. Nós precisamos estar preparados, não pela nossa força, mas pelo poder santo de Deus, atuando em nós. Irmãos, o pecado desde o princípio tem o propósito de nos afastar de Deus. E nos afastando de Deus, o pecado nos afasta da santificação. O pecado nos afasta da busca pela santidade. Mas Cristo na cruz
nos habilitou a vivermos em constante relacionamento com Ele. Por causa do que Jesus fez, nós podemos estar constantemente com Ele e com isso constantemente buscando a santificação de nossas vidas. Nós precisamos colocar urgentemente essas verdades na prática, pela fé. Eu não tenho vontade de me santificar. Você crê na palavra de Deus? Se santifique, meu irmão. Eu não me lembro quem dos pregadores do período da reforma, se foi Spurgeon ou algum outro, que disse que se você estiver sem vontade de orar, ore até que a vontade venha. Acho que foi Martin Lloyd Jones. Ore até que tenha vontade. Meu irmão, nós batalhamos. É real essa batalha que Paulo fala entre a carne e o espírito. É verdadeira. E a vitória não está em nós. Cristo já venceu e nos habilitou agora a viver uma vida de santificação, para que nós, por causa dele, também possamos vencer a nossa carne, para que a nossa carne seja vencida. Pela graça, irmãos. Você está sem força para se santificar? Não espera a força chegar, não. Ela nunca vai vir. Se curve àquele que é forte. Vá até aquele que é forte o suficiente para vencer a morte e o pecado em nosso lugar e nos habilitar a vivermos uma vida de santidade. Busque a santificação, meu irmão. Clame ao Senhor. Se dobre diante do Senhor e viva para a glória do Senhor. E outra maneira que nós temos para permanecermos firmes nesse compromisso com a segunda vinda de Cristo, é que nós precisamos, para permanecermos comprometidos, nós precisamos ser encontrados fiéis. E é a parábola do verso 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor demora. Então comece a bater em seus conservos, comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus agora conta essa parábola comparando dois servos, o servo fiel e o servo mau, o servo infiel. O servo fiel é aquele que, na ausência do seu senhor, ele cumpre exatamente a ordem que lhe foi dada. Ele faz exatamente conforme o seu senhor lhe ordenou a fazer. Ele não deixa de fazer o que ele precisa fazer pelo fato de que o seu senhor não está perto. Não. Ele se preocupa em fazer conforme lhe foi dada a ordem pelo seu senhor. Ele se importa em cumprir a vontade do seu senhor. E este servo, Jesus diz que ele é bem-aventurado. Ele é mais do que feliz, porque ele vai desfrutar de todos os bens do seu senhor. Ele será encarregado de todos os bens do seu senhor. Essa será a recompensa por sua fidelidade. Ele vai desfrutar de tudo que é do seu senhor. Mas o servo infiel, o servo mau, ele tem características diferentes. Ele não se preocupa com a chegada do seu senhor. Porque de fato ele não espera mais que o seu senhor chegue. Então o seu coração não tem mais expectativas na chegada do seu senhor. E por isso ele vive em oposição às ordens do seu senhor e faz as suas próprias vontades. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, descreve esse servo mau, esse servo infiel. Diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda?
Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Esse servo infiel, ele não tem expectativas na chegada do seu Senhor. E ele age conforme as suas próprias vontades. E por não esperar o seu Senhor, ele começa a tratar mal seus companheiros de serviço, seus companheiros de caminhada, os seus conservos, e passa a ludibriar, a exaltar os comilões e os beberrões, se assenta à mesa com eles, come com eles, bebe com eles e vive com eles. E estes se importam somente com as suas vidas terrenas e nada mais. Somente com aquele momento ali e nada mais. Então, o Senhor chegará sem avisar e encontrará o servo mau nessa desordem de vida, completamente despreparado. E talvez, irmãos, esse servo mau nunca tenha sido um verdadeiro servo desse Senhor. Nunca tenha sido um servo comprometido, que amasse o seu Senhor de verdade, ao ponto de obedecê-lo, obedecer às suas ordens e esperar o seu retorno. Talvez esse servo nunca tenha sido um servo verdadeiro. Mas nós sabemos o que acontecerá com ele. Ele será punido severamente por não ter vivido conforme o seu Senhor lhe ordenou, por não ter obedecido, ouvido a voz do seu Senhor. E a Bíblia diz que ele terá um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, além de vigilantes e preparados, nós precisamos ser encontrados fiéis. E para que isso aconteça, nós precisamos viver cumprindo fielmente aquilo que o nosso Senhor nos designou a cumprir. Fazer a vontade do nosso Deus. Cumprir a vontade do nosso Deus, até que Ele venha. Nós precisamos ser servos fiéis na ausência física do nosso Senhor. Não tem aquele trabalhador, aquele funcionário que trabalha enquanto o patrão está perto? E quando o patrão sai de perto, o cara relaxa, não faz mais nada? Nós não podemos ser esse tipo de servo. Nós temos que cumprir com as ordens do nosso Senhor, mesmo na ausência física dele. Por quê? Porque nós cremos que Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele não está fisicamente hoje conosco, mas Ele está aqui no nosso meio, está no nosso coração por meio do Seu Espírito, está conduzindo as nossas vidas e voltará fisicamente para nos buscar. Nós precisamos permanecer fiéis, irmãos, ao nosso Senhor. E essa fidelidade é cumprida quando nós vivemos a vida cristã de forma vigilante, atentos, de olhos abertos, para não sermos roubados, dominados pelas coisas deste mundo, pelas coisas que roubam, que ludibriam a nossa mente. Essa fidelidade é cumprida quando nós nos preparamos, santificando nossas vidas, usando todos os meios, todos os recursos que Deus nos dá. Oração, palavra de Deus, comunhão, louvores, exaltação a Deus, todos os meios de graça que Deus nos dá, os sacramentos, batismo, ceia, todos os meios de graça. Essa fidelidade é cumprida quando nós gastamos a nossa vida no serviço fiel ao Senhor, quando amamos a Deus, Sua palavra, Sua igreja, e estamos dispostos a cumprir o nosso papel aqui na terra, enquanto estivermos aqui, como igreja do Senhor, como povo de Deus. Qual é o nosso papel? Amar a Deus, amar a Cristo e servi-los, servindo o seu povo, servindo aos perdidos, proclamando Cristo aos perdidos. É um dos pontos que esse mesmo capítulo aqui, o versículo 14, diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim.
Quem está designado a pregar esse evangelho? Os servos fiéis, que vivem em fidelidade, em obediência. Nós precisamos viver como servos fiéis, irmãos, para que sejamos encontrados fiéis. É impossível viver uma vida infiel e ser encontrado fiel. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor, para que possamos ser encontrados em fidelidade ao Senhor. Porque o servo infiel, o servo mau, nós sabemos qual vai ser a sua punição. Nós sabemos qual vai ser o seu fim. Ele vai ser lançado, ele terá um lugar com os hipócritas e será lançado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, a infidelidade a Deus, a infidelidade de fé, de adoração, ela não nos leva a outro caminho, não. Ela nos leva à perdição. Porque só existe um Deus, só um, não existem vários. E nós precisamos saber em quem o nosso coração está firmado, qual é o nosso Deus. E para concluir, irmãos, a lição final que nós podemos guardar é que no final das contas, as últimas coisas que nos interessam, que nos importam, são o dia e a hora em que o Senhor vai voltar. É o que menos importa. Mas o que é mais importante para nós é que nós temos a certeza, a convicção de que de fato Ele voltará. E não só isso, é que nós sabemos como nós devemos viver até que Ele venha. Ele não deixou nada encoberto, está tudo claro para nós. Está aqui. Isso é importante para nós. Saber que Ele vai voltar e saber como nós devemos viver até que Ele venha. E nós podemos encerrar nos perguntando: temos sido vigilantes? Temos nos preparado diante do Senhor? Temos sido fiéis, cumprindo o que o nosso Senhor nos designou a cumprir? Como é que nós temos vivido diante de tudo isso? Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. O Cristo que morreu em nosso lugar, o Cristo que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus hoje. É o mesmo que prometeu que voltará. Ele voltará, irmãos. Essa deve ser a nossa esperança. Oremos juntos.